Preliminar de conexão. Cara, de quebra a gente vai aprender a preliminar de conexão com a de continência. A preliminar de conexão você tem que prestar muita atenção. Ela é fácil, mas tem certos requisitos que você precisa saber, e a sorte é que a prova ela é pesquisada, aí você, na hora da dúvida, chega lá, abre em conexão, abre incontinência e sabe diferenciar uma da outra. Mas, assim, de forma grosseira, a grosso modo, quando é que uma ação vai ser conexa a outra? Uma ação vai ser conexa a outra quando, via de regra, o mérito de uma interferir no mérito da outra. Quando o mérito de uma ação, isso é via de regra, tem as exceçõezinhas, mas vamos ficar na regra geral. Quando uma ação interferir, por exemplo, no mérito da outra, tá? Quando uma ação interferir no julgamento da outra, essas ações são conexas. E a regra é que quando as ações são conexas, desde que isso seja possível, essas ações serão, desde que seja possível, essas ações serão reunidas numa só e julgadas ao mesmo tempo. Acontece que nem sempre é possível muito embora as ações sejam conexas, às vezes não é possível a reunião das ações, como por exemplo, quando elas têm, né, competências conexas, mas com competências diferentes. Para você entender a conexão, a gente vai lá para o artigo 54 ou 55? 55. Olha o que é que vai dizer o artigo 55 do CPC. O artigo 55 do CPC, ele vai dizer assim para você: reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum o pedido ou a causa de pedir. Foi o que você viu aí, que não precisa ser comum para haver conexão. As partes não precisam ser as mesmas. Apenas o pedido ou a causa de pedir. Então, se o pedido for o mesmo, o objeto das duas for o mesmo, ou a causa de pedir, é perfeitamente possível que elas sejam conexas. Quando essas ações são conexas, via de regra, elas são reunidas, passam a andar juntinhas, e quando são julgadas juntas. Mas às vezes não vai rolar, vai rolar a conexão, mas não vai rolar a reunião das ações. Bora pra cá. Começar aqui a brincadeira. Imagina a seguinte situação, tá? Imagina a seguinte situação. Eu vou dar um exemplo aqui no civil e depois a gente brinca com o trabalhista, só para você ter noção, tá? Para poder demonstrar tudo que eu disse aqui. Imagina que um sujeito é acostumado a comprar e vender veículo. Esse sujeito vendeu um veículo para o Wagner pagou o valor do veículo, mas o Wagner não recebeu o veículo. O que é que o Wagner vai fazer? Wagner com V, né? Aí eu VG, Wagner Gomes. O que é que o Wagner Gomes vai fazer? O Wagner Gomes, ele vai entrar com uma ação contra o réu, tá? E nessa ação contra o réu, ele vai dizer: olha, seu juiz, eu comprei o carro, eu paguei o carro, tá aqui o contrato de compra e venda, mas o sujeito disse que ia levar o carro para fazer a transferência, mas o cara nunca me entregou. Nunca houve o quê? A tradição. O que é que o Wagner quer? Já que ele pagou o carro, o Wagner quer que o carro lhe seja devolvido. Tá? Ele pode pedir a indenização equivalente, mas ele quer que o carro, o veículo, lhe seja entregue, devolvido não, porque nunca foi para a mão dele, né? Ele quer que o veículo seja entregue. Que carro é esse? Né? Aqueles carros bonitos lá do Léo, o nome daquele carro, que eu nunca sou tão pobre que eu não conheço carro. Hã? Uma Discovery. O carro é uma Discovery. Meu sonho tem uma dessa, não consigo nem pronunciar. Acontece que esse bendito réu, vou botar aqui o réu A, tá? Esse bendito réu, o bicho é alma cebosa, certo? Ele não estava pagando, por exemplo, o IPVA do carro. Não estava pagando o IPVA do carro. E aí, a Fazenda Pública foi executar o quê? O título da dívida ativa. Fazenda Pública do Estado do Ceará contra o réu A. São as mesmas partes? Olha ali, são as mesmas partes? Não.
Ainda tem uma coincidência de réu, né? Mas de autor tem? Então as partes não são as mesmas, tá? Causa de pedir da propriedade do carro. A causa de pedir foi o contrato de compra e venda. Aí a Fazenda Pública executou, e aí chegou e pum, penhorou o quê? O carro, cuja propriedade estava sendo discutida no outro processo, na outra ação. Essa aqui foi para a 11ª Vara Cível e essa aqui estava na primeira Vara de Execuções Fiscais. Primeira Vara de Execução Fiscal. Aqui do estado do Ceará, cidade de Fortaleza, mas competências totalmente diferentes. Por que é que a Fazenda está dizendo que o carro é dela? Carro é dela para pagar o quê? O tributo. IPVA para pagar o tributo. Digo uma coisa. As partes são as mesmas? Não. A causa de pedir, os motivos de cada processo são os mesmos? Não. Mas o que é que coincide? O objeto. O carro. O pedido. Propriedade em cima daquele veículo. O pedido. Bem específico. Essas ações são conexas, as partes não são as mesmas, mas a lei não exige que as partes sejam as mesmas. O que é que vai dizer o artigo 56, 6. O que é que vai dizer o 56 do CPC? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o quê? Ou o pedido ou a causa de pedir. As partes são diferentes, as causas de pedir são diferentes, mas o que é que vai ser comum ali? O pedido, o objeto das ações estão brigando exatamente pela mesma coisa. Quando as ações são conexas, geralmente elas deveriam ser o quê? Reunidas numa só. Só vai ter um pequeno entrave aqui. Que é o pequeno entrave? É que as competências são o quê? Diferentes. Aí nesse caso, como não vai dar, só por desencargo de consciência, para explicação. Nesse caso, como elas não são conexas, mas não vão poder ser reunidas, geralmente uma delas vai ser o quê? Suspensa até o deslinde da outra, tá? Uma delas vai ser suspensa até o deslinde da outra. Qual? Eu não sei, o processo não existe de verdade. Tá? Aí depois, se ele existe de verdade, a gente ia decidir qual que seria suspensa. Mas fato é que uma delas vai ser suspensa até que se deslinde a outra. Por quê? Porque o mérito de uma interfere no mérito da outra. E aí, para quando uma ação interfere no mérito da outra, ou é porque é o mesmo pedido, ou é a mesma causa de pedir. Eu vou deixar, olhe para lá, né? Rominha aí, mastigue, engula, bote para fora. Não, bote para dentro. Não. Claro que na segunda fase não vai cair difícil assim, é só porque eu só sei explicar assim, tá? Só sei explicar assim. Caiu a Tiffany ali. Pronto? Bora pra cá. Vou fazer a mesma coisa, né? Vou fazer a mesma coisa com outro biloto cível, tá? Outro exemplo cível. Aconteceu comigo de verdade, quando a Maria Clara nasceu, não foi na sua loja, senhor Renato, que o senhor é respeitador do Código de Defesa do Consumidor. Mas olha só, foi o que aconteceu. Quando a Maria Clara nasceu, a minha segunda filha, e aí a Maria Clara foi morar em Crateús, né? Porque estava com a mãe, tem mãe, vó, fica mais fácil de cuidar. E aqui, né, Crateús são 350 quilômetros, né? A mãe dela trabalha, a avó dela já está bem cansada, não tinha condição de vir para cá. Então a Monique, né, voltou para Crateús durante depois de 2 anos voltou para cá. E foi o que nós fizemos. Eu tenho apartamento aqui e ela ficou na casa dos pais dela lá. E eu montei o quarto da Maria Clara aqui e montei o quarto da Maria Clara lá. Aqui eu montei com um padrão, mais massa, certo? O de lá, tudo que tinha aqui tinha lá, só que era, né, inferior. Vou mentir para você, não que era inferior. Lá vai eu comprar o carrinho de andar no meio da rua, aquele trolleyzinho, né? Carrinho de andar. É o trolleyzinho, não sei não. É um carrinho. Não é um carrinho de bebê, né? Carrinho de bebê. Aí eu fui comprar o carrinho de bebê numa famosa loja de bebês. Uma loja que tem aqui grande, mas é Pops, né? Mas é uma loja grande. Aí eu cheguei lá e tinha 2 carrinhos. Tinha um carrinho muito massa, que eu comprei, e tinha um carrinho menos massa que eu queria comprar. Quando eu fui comprar o carrinho menos massa, aí a mulher pegou e disse, olha, esse carrinho é importado. E produto importado a gente não dá garantia. Isso não só é ilegal, como é crime.
Depois eu fui atrás, né? Código de Defesa do Consumidor reputa crime você negar garantia a um produto, certo? Interessa ser importado. Você está lá, você responde por ele. E assim foi, eu comprei, ela disse 1000 vezes, não tem garantia, não, beleza, quase dando voz de prisão nela, mas tudo bem, né? É flagrante delito, né? E aí, negando a garantia, nem precisa já estar negando a garantia. Mas eu comprei mesmo assim, que não sei que veio que não ia dar problema, como de fato não deu. Mas vamos imaginar que deu problema. Deu problema e quando eu fui na loja, eu quero que você me dê a garantia. Comprei o carro semana passada. Quando eu fui montar o carro se desmontou todinho. O que ela vai dizer? Não, porque era importado, eu avisei que eu não tinha garantia. Eu queria garantia. Então vamos lá. Então Alexandre Teixeira ingressou contra a loja do bebê, tá? Causa de pedir negativa da garantia. Pedido consertar o carro que estava na garantia. Acontece que a minha amiga Jéssica Capibaribe, cheia de sobrinhas em casa, né? Ela disse: tio, quero professor, também quero comprar um presente para minhas sobrinhas, professor. Aí vai lá na loja do bebê. Quando ela chegou lá, ela foi comprar aqueles cercados. Não tem, eu comprei esse cercado também. Essa desgraça aí realmente eu não consegui desmontar. Tem um cercado que você compra que ele vem assim, é tipo dessa bicha aí. Bora, joga aqui. É? Você não quer ter isso. Porra, aí é jeitosa. Ó, a outra. Aí as bichas jeitosas medonhas. Então esse cercado, o cercado fica grande, bonitão, grandão. Só que quando você compra, ele vem desse jeito. Você só tem uma alegria, qual é? A de montar. Eu não consigo desmontar aquilo. Mas eu puxo mesmo, mas o resto não veio. Eu sou uma pessoa muito delicada, eu puxei, eu chutei, entendeu? Com certeza eu fiz algo muito errado, minha filha. Nunca fiz nada certo, eu faço agora no carrinho de bebê. Então, o bicho não conseguia mais que ele ficasse desse jeito para viajar. Mas como também ficou só lá, né? Beleza. Aí a Jéssica comprou. Só teve a alegria de montar. Quando ela foi desmontar, o bicho não ficava mais do tamanho que era original. Ela queria levar lá para casa de praia do papai, do Porto das Dunas, né? Para casa de praia que ela tem lá. Aí ela foi na loja dizer: olha, eu consigo desmontar, mas não consigo montar, mas não consigo desmontar. O carro tá quebrado. Eu quero garantir, foi o que ela disse. Não, porque o produto é o quê? Importado. Jéssica Capibas versus loja do bebê. O povo da mão de manteiga. Aí, qual foi a causa de pedir? Negativa de quê? De garantia. Para consertar o quê? Não, o carro é o meu, pô. É o cercado, né? Tá o berço aqui. É o berço cercado. O berço cercado portátil. Note que os pedidos são diferentes. São para consertar o carro, para consertar o berço. Mas a causa de pedir é o quê? A mesma que me negaram o quê? A garantia. Aí aqui foi para adoro 11ª vara civil, que eu fui estagiário lá. 11ª vara civil, eu vou colocar aqui da Carolzinha, minha primeira mulher. Ela é estagiária na 15ª vara civil. Pronto. Aí aqui foi para a 11ª, aqui foi para a 15ª. As partes são as mesmas? Não. O pedido é o mesmo? Não. Mas a causa de pedir? Se o juiz quiser, o juiz pode reunir as ações numa só. Como tu disse uma vez que a tua mulher fez. Eu disse: não, cara, como já tem 2 ações contra essa loja do bebê, aí entrou uma 3ª ação, aí foi para outra vara, entrou uma 4ª. Essas ações começaram a ficar o quê? Comuns contra a mesma loja de bebê, com a mesma causa de pedir. Aí, se um juiz quiser, tem mais trabalho. Se um juiz quiser, o juiz ele pode fazer o quê? Reunir as ações numa só. Não, eu recebi essa ação aqui, eu fui o primeiro juiz a quem foi distribuída a primeira ação. Eu vou me declarar prevento e vou pedir que todas venham para cá. Então, o juiz de ofício ele pode fazer isso. Geralmente, quando o juiz
né? Ele faz isso, ele quer ter, como sua mulher fez, ele quer ter trabalho, tá? Ele não? Ele quer ter trabalho, aí ele reúne as ações todas numa só, porque todas elas têm a mesma causa de pedir. Se ele não quiser, ele deixa as ações em separado. Mas se ele quiser alguém provocar, pode reunir as ações todas numa só. Então, muitas vezes, as ações elas vão para várias diferentes. Aí, de repente, um juiz chama todas para si, aí todas essas ações vão para aquele mesmo juízo. E o nome desse fenômeno é conexão. É raro acontecer? Por quê? Porque o juiz que fizer isso vai ter que julgar o quê? Todas. Consequentemente, vai ter mais o quê? Trabalho. Vamos ser sinceros, alguém aqui quer ter mais trabalho? Não, ninguém, nem eu. Pronto. Nem eu, que vive inventando moda. Não, pronto. Mas, se quiser, pode acontecer. Olhe por dois casos, olhe para cá, olhe para mim, olhe para lá. Né? Não, olhe para cá, é brincadeira, não olhar para mim não. Olhe para cá, aí se lembra do que eu falei, olhe para cá, certo? Olhe bem bonitinho para cá, tem uma hora que vai dar certo, tá? Agora, eu vou dar exemplos trabalhistas, tá? Que são muito parecidos com os que a gente está vendo aqui. Vamos lá. Eu só vou deixar até o mesmo tracinho. Vou deixar para não ter nem trabalho. Vou só botar na área trabalhista, só para dizer que eu não dei um exemplo com a justiça do trabalho. Então, vamos lá. Depois eu vou para ali. Olha o que foi que aconteceu. Mãe manteiga. Bota aqui por mim aqui. Eles trazem aqui para cá. O simulado de vocês. Os dois simulados, Carol? Os dois simulados. Deve ter tido um tão ruim, que no instante foi corrigido. Não, teve um que tá podre aí, porque no instante corrigido deve ter sido o segundo. E olha que o segundo passei a semana inteira falando dele, né? Vamos lá. Olha o que aconteceu. Quando esse empregador contratou esse empregado, esse empregado ele precisava para trabalhar, ele precisava de um tablet, de um iPad. Fala em tablet não, fala iPad. Aí precisava de um iPad. Aí o empregado, mas não tem iPad não, iPad é caro. Não, cara, então a gente pode fazer o seguinte. Tem duas opções, ou eu compro o iPad e você usa, pode até levar para casa, mas é instrumento de trabalho, se você for demitido você devolve. Ou como todo mundo quer ter um iPadzinho, eu compro e você me paga por mês. Eu divido aqui e você me paga por mês. O iPad é seu, é instrumento de trabalho, agora é seu. Quando você for demitido, você leva para casa. O empregado optou pela compra do iPad, tá? Ele optou pela compra do iPad. Só que um belo dia, o empregador demitiu o empregado e disse assim, olha empregado, rapaz, não preciso mais do seu serviço. Me dá aqui o iPad só para eu limpar o iPad e aí depois eu te entrego. Ele pegou o iPad e nunca mais devolveu. iPad que tinha sido a opção de compra do empregado. Aí o empregado entrou com reclamação contra o patrão 1. Reclamação por força de quê? Da relação de trabalho, tá? Relação de trabalho. O que é que ele estava pedindo? Devolução de quê? Devolução do iPad. Esse empregador é tão macebosa que ele foi contratar outro empregado. Quando ele contratou outro empregado, ele disse a mesma coisa, ó, tem que trabalhar com iPad. Tem iPad, tem ou não? Então, eu já tenho um iPad aqui, que ele pegou o iPad do outro. Eu já tenho um iPad aqui. Mas se você quiser, você usa, quando acabar, você devolve. Ou, se você quiser, você pode optar por comprar. O empregado foi lá e optou pela compra do mesmo iPad. Quando ele foi demitido, a mesma coisa. Deixa aqui o iPad que eu vou zerar, depois eu te entrego, até hoje. Então lá vai. O empregado 2 ingressou contra o patrão 1 por força da relação de trabalho, pedindo o quê, negada? A devolução, propriedade do mesmo iPad. As partes são diferentes? São. Coincidentemente, a mesma causa de... a causa de pedido é diferente, que a relação de trabalho é com esse, é uma, e essa aqui a relação de trabalho é outra. Desculpa, eu já ia errar, tá? E aí você tem a devolução de quê? Do iPad, do mesmo iPad. Então, as partes são diferentes, as causas de pedido são diferentes, que são contratos de trabalho distintos, mas o objeto é o mesmo. Então, para evitar, por exemplo, decisões contraditórias, tá?
Essa aqui foi para a primeira vara do trabalho, que é a vara do trabalho do Zé Maria. E essa aqui foi para a... Quem está na 10ª vara do trabalho, tu sabe, Marcelo? Era a vara do Jicael, mas a gente tá mais lá, né? Então vamos para a 5ª vara do trabalho, doutora Rossana, que eu ganhei o processo lá. Né? Pronto. 5ª vara do trabalho, doutora Rossana Raia. Pronto. Essa ação foi para a primeira vara. Essa ação aqui foi para a 5ª vara do trabalho. Mas olha, o objeto é o mesmo. Estão brigando pelo mesmo iPad. Cara, primeiro que o mérito de um interfere na outra. Interfere ou não interfere? Tu já imaginou se essas ações correm separado? Não correm separado. Aí a primeira vara do trabalho, que é o Zé Maria, vai dizer que o iPad é do empregado 1. A 5ª vara vai dizer que o iPad é do empregado 2. Aí a confusão está no mundo. E a confusão está no mundo, porque um juiz disse que o iPad pertencia a um e o outro juiz disse que o mesmo iPad pertencia a outro. Vamos fazer um condomínio? Não dá, né, bebê? Não dá, né? Então, para evitar aqui, inclusive, decisões contraditórias, um dos juízes pode fazer isso, uma das partes pode fazer isso. Uma delas pode levantar a preliminar de conexão, dizendo que as partes, muito embora não sejam as mesmas, e as relações de trabalho são diferentes, mas o pedido é o quê? O mesmo. E o 56 da CLT, ou é o 55? 55, né? E o 55 do CPC, perdão, o artigo 55 do CPC, ele só exige um único requisito para conexão. Vou ler pela 3ª vez hoje. Artigo 55. Reputam-se inconexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E aí, para evitar decisões contraditórias, esses processos vão ser reunidos numa vara só, tá? Professor, me diz uma coisa. Se esses processos vão ser reunidos numa vara só, eu tenho uma primeira vara e eu tenho uma 5ª vara. Como é que eu sei qual é a vara competente? Porque se eles vão para uma vara só, ou vão para a primeira ou vão para a 5ª. Como é no pau ímpar? Não. É quando você descobre o juízo prevento. Quem é o juízo prevento? O juízo prevento é aquele a quem primeiro foi distribuída a ação. Claro que a questão vai dizer qual foi a primeira ação distribuída. Se a primeira ação distribuída foi da primeira vara de trabalho, a primeira vara de trabalho é o juízo prevento. Aí você, empregador, porque o empregado, esse empregado aqui dificilmente vai ter conhecimento daquela ação. Mas quem é que vai estar nas 2 ações? O patrão. Então o patrão pode fazer o quê? O patrão, ele pode, quando for contestar essa reclamação trabalhista, na contestação, endereçamento, qualificação, logo após a qualificação, ele abre a preliminar da conexão e diz que as ações são conexas, explica por que são conexas, que tem o mesmo pedido e pede que ela seja remetida ao juízo prevento. Que é o juízo prevento? O juízo prevento é aquele a quem primeiro foi distribuída a ação. Questão vai lhe dizer se a primeira ação distribuída foi da primeira vara ou se a primeira ação distribuída foi da 5ª. Se a primeira ação distribuída foi da primeira vara, quem é o juiz prevento? Primeira vara. Se for da 5ª, o da 5ª é bem simples. Esse é o bendito juízo prevento. É aquele a quem primeiro foi distribuída a ação. Olhe para cá. Olha para mim não tem nada bom para olhar para mim não. Tá? Ó, tô desde manhã sem tomar banho, tá? Não, vocês são podres já, né? Vamos lá, eu sou cheiroso. Bora. Olha aí, olhe bem enquanto eu bebo água, eu tô com barriga. A barriga não, a barriga tá estufada mesmo. Mas eu tô morto de sede. Vai pra mim não, vai pra lá. E eu vou lhe dar agora o exemplo clássico de conexão. Pronto, meu filho, cadê os óculos? O pessoal acostumado aos óculos com luz fica os olhos perdidinhos, a gente sabe logo. Fica assim. Eu sei porque eu tenho 11 graus, né? E essa semana quase toda eu passei
Pergunta como é que eu enxergo. É uma tecnologia nova, minha filha. Lente de contato. Olha, a lente de contato surgiu ano passado nos Estados Unidos. Eu fui só buscar e voltei. Foi por isso. Não fiz, chuta por quê? Porque eu não posso, que se eu pudesse eu garanto que eu já tinha feito. Que 11 graus não é de Deus, tá? Eu sei porque eu também fico com os olhos perdidinhos quando eu passo 2, 3 dias com os óculos e tiro depois. Então vamos lá. Pronto. Eu vou dar aqui o exemplo clássico de conexão. Se cair, deverá cair esse na prova, tá? Se cair, deve cair esse. Então vamos lá. Exemplo clássico de conexão. Tio, qual é o exemplo clássico de conexão? O empregado cometeu falta grave. Olha, não tenha vergonha não, é natural, viu? Durante muito tempo a gente ficava besteira, porque você negou, porque é natural você negar. Quando alguém imputa a você algo errado, é natural você negar. É natural do ser humano negue, mas depois que você, voltar a si, aí você vai lá e confessa, não, realmente eu fiz errado, me perdoe. Mas é natural você negar aquilo que você fez errado. Por isso eu disser assim, é isso, Anderson, que eu te vi ali, mancho, ali na leste-oeste ali, dentro de um carro ali, tem um negócio, que mal, à noite, o teu carro parece um inferno. Não, mas sou eu não era eu não sei o quê. Aí depois disse, não, mas é porque, eu lembrei, é porque eu tava ali, o carro deu prego, e eu, era de noite já, eu fiquei dentro do carro e tava com, Pois é, um fuleiragem dentro do carro. Mas no começo é normal você negar. O que é que isso tem a ver com a aula? Tudo. O empregador acusou o empregado de ter cometido falta grave. A primeira coisa que o empregado faz? Negar. Nega, com certeza. Empregado, você cometeu falta grave. Você está despedido. Eu tô nada, Aí o cara vai lá, o empregador vai rescindir o contrato. Faz a rescisão por justa causa. Recebe só o quê? Bora, saldo de salário, férias, vencido. Sério. Empregado assina aí, tu acha que ele assina? Não, assina nada, Assina não. Então o empregador, querendo que o contrato seja reconhecido, a dispensa dele por justa causa, ele convoca o empregado para receber o quê? A rescisão. O empregado, de forma injustificada, não quer assinar a rescisão. O empregador, para não incorrer em mora, ele faz o quê? Eu não ouvi o quê? Peraí, macho. Minha filha, pelo amor, depois do que eu ouvi aqui, eu tô para ir embora, ou faz de conta que não ouvi, não. Vamos lá, menino. O empregador doido para pagar. Ele quer pagar a rescisão, o empregado se recusa a receber e assinar a rescisão. Esse empregador faz o quê, pelo amor de Deus? Eita, mas pensou? Então, tu escrevendo naquelas 5 peças, chama 2 empregados. Vamos lá, ação de consignação. Ação de consignação em pagamento, Ação de consignação em pagamento. Isso é que nem o coveiro, fica ali quietinho, Vai enterrar o defunto. Vamos lá. Tá, o defunto fica quieto, Vai pegar o coveiro, Então vamos lá. Ação de consignação em pagamento. O empregado 1 versus o patrão. É o contrário, O patrão 1. Obrigado, amor. O patrão 1 versus o empregado 1. Ele está dizendo, por que é que ele está entrando com ação de consignação em pagamento? Porque ele quer o reconhecimento da rescisão do contrato. Ele quer dar quitação, é ou não é? Quitação, a rescisão, quitação, a relação de trabalho. Só que ele quer que quite por justa causa. E ele pede o quê?
Ele pede o pagamento, é? Ele pede o quê? Qual é o pedido da ação de consignação? Não, rescisão não, meu irmão. Ele quer o quê? O que é que você pede? Para que serve a ação de consignação e pagamento? Para pedir o quê? O depósito. O depósito de um valor. Tá tão bem. Tu tá rindo da tua desgraça, é? Aí pediu o depósito de um valor, de uma coisa com efeito de pagamento. Que coisas são essas aqui? O saldo de salário e as férias vencidas mais o terço. Pronto. O empregado não se conforma com isso. E o empregado, o que ele faz? Ele já tinha falado com o advogado, nem sabia que tinha ação de consignação, tá? E essa ação de consignação em pagamento distribuída para a primeira vara do trabalho. Ele nem sabia que tinha ação. Ele já saiu de lá, endoidou atrás do advogado e procurou um advogado para entrar com reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista contra quem? Contra quem, de quem para quem? O empregado 1 contra o patrão 1, tá? Olha, eu vou perguntar logo, são as mesmas partes? Não se engane não. É o mesmo autor e o mesmo réu? Mesma parte, eu já cometi esse erro, não se estresse. Mesma parte é mesmo autor e mesmo réu. Os autores são diferentes, não são? As pessoas envolvidas são as mesmas, mas os polos são invertidos. Então eu já cometi esse erro. Por que você não comete mais? Porque eu tive a humildade de perguntar. Ou então eu fui lá e pesquisei. Entendeu? Tá? Eu tive a humildade de perguntar, eu fui lá e pesquisei. Aí eu pesquisei. Pá. E aí eu sei hoje a resposta. Só não pode ficar no erro, nem ficar no grupo. Alguém sabe a resposta e tal? Não. Tá?